Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para essa aula, né, agora aqui de análise funcional, onde a gente vai trabalhar um pouco a respeito com um teorema, né, que é um dos principais teoremas da análise funcional. Basicamente, todo e qualquer curso básico de análise funcional obrigatoriamente tem que tratar do chamado teorema de Rambanach, tudo bem? Então a gente vai estudar hoje aqui esse assunto, né? A gente vai precisar relembrar algumas coisas que foram vistas lá na parte de preliminares, tá certo? Quando a gente trata de alguns resultados, como por exemplo o lema de Zorn, né? Que vai ser bastante interessante, bastante importante aqui na prova desse teorema de Rambanach, ok, pessoal? Bom, o teorema de Rambanach, basicamente, ele fala a respeito de extensão de funcionais, tá certo? De um subespaço métrico, né? Desculpa, de um subespaço vetorial para um espaço vetorial maior, e é onde essa extensão ela não é qualquer, ela respeita certas desigualdades que esse funcional, que a princípio estava definido apenas naquele subespaço do espaço vetorial, ele já obedecia lá dentro uma certa desigualdade com respeito a um funcional sublinear, tá certo? A gente vai falar um pouco a respeito disso daqui a pouco. Então, antes da gente dar um enunciado do teorema, a gente precisa basicamente ver um punhado de definições, tá certo? Para a gente conseguir entender bem a definição, o enunciado do teorema, e para que depois a gente também consiga ver algumas consequências extremamente importantes do teorema de Rambanach, tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Então vamos logo aqui para a primeira definição, que talvez vocês já até conheçam, né? Então imagina que você tenha X, um espaço vetorial sobre um corpo K, tá certo? Que aqui pode ser tanto o corpo dos reais quanto o corpo dos complexos. Então, uma transformação linear f de x em k é o que a gente chama de um funcional linear, tá certo? Então, o que vem a ser um funcional linear em cima de um espaço vetorial? É nada mais do que uma transformação linear definida desse espaço vetorial com contradomínio no corpo, tá certo? Com respeito ao qual x é um espaço vetorial. Tudo bem, pessoal? Bom, com respeito às transformações, aos funcionais lineares, né, a gente tem uma notação específica para o conjunto dos funcionais lineares que são limitados, né, ou que são contínuos. Tudo bem, pessoal? Então, esse espaço aqui, L de xk, o qual ele também, a gente vai ver, né, que ele também é um espaço de Banach, tá certo? Porque ele vai ser um espaço vetorial normado que vai ser completo com respeito à norma, à métrica induzida pela norma, e isso vai acontecer justamente pelo fato de que o K ele é completo, né? Vamos lembrar que na última aula a gente estudou que sempre que você tem o espaço das transformações lineares limitadas de x chegando em y, quando y é um espaço de vetorial normado que é completo, então esse espaço ele é completo. Tudo bem, pessoal? Então, ainda que o x não seja completo, esse espaço, o L de xk, né, que é o que a gente chama de espaço dual de x, ele sempre vai ser completo, tá certo? E é o espaço dos funcionais lineares limitados de x em k, segundo aquela notação que a gente viu ainda na aula anterior. Tudo bem, pessoal? Então esse espaço, conforme eu estou falando para vocês, ele é um espaço de Banach, o qual a gente chama de espaço dual de x. Tudo bem? Então, vocês talvez já tenham visto algo parecido, né, quando vocês estavam estudando álgebra linear durante a graduação, né? Possivelmente vocês tenham visto, por exemplo, quando você tem x, um espaço vetorial de dimensão finita, né? Um espaço vetorial normado de dimensão finita, vocês devem ter estudado já o dual de x, eventualmente até mesmo o bidual de x, tá certo? Mas aqui a gente está definindo isso para x, um espaço vetorial normado, na verdade aqui eu deveria ter escrito, tá? Espaço vetorial normado, tá certo? Independente dele ter dimensão finita ou não. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, o que acontece? Então, observe o seguinte, olha, nesse espaço dual, né, observe que no x estrela, ou seja, no dual de x, a gente tem apenas os funcionais lineares que eles são limitados, né, ou contínuos. Já visto que a gente provou na aula passada que transformações lineares elas são limitadas se e somente se elas são contínuas, tá certo? E se e somente se elas são contínuas no zero. A gente provou isso aí na aula passada. Tudo bem? Então, perceba, pessoal, que essa observação aqui ela é relevante. Por quê? Então, essa observação ela é importante por quê? Né? Porque, embora todo funcional linear definido em um espaço vetorial de dimensão finita ele seja sempre contínuo, isso para espaços de dimensão infinita nem sempre é verdadeiro, tá certo? Então, existem funcionais lineares definidos em cima de espaços vetoriais de dimensão infinita,
tá certo? Que não são contínuos com respeito à métrica induzida pela norma. Tudo bem, pessoal? Então, realmente, quando a gente fala de x estrela, a gente está falando do dual de x. Tem livro que trata como sendo o dual topológico de x, tá certo? Depende do livro, né? Enfim, então, dado x um espaço vetorial normado, a gente já sabe o que é o dual dele. A gente já sabe que é o espaço dos funcionais lineares ilimitados de x em k. Tudo bem, pessoal? Muito bem. E aí a gente já sabe, por conta da aula passada, que isso daqui é um espaço vetorial normado também, tá certo? Vamos lembrar que a norma, né? Se você pega f, um elemento de x estrela, perceba que a gente tinha basicamente 3 formas de definir a norma, embora sejam formas equivalentes, tá? Você pode definir a norma de f como sendo o supremo do módulo de f de x para x pertencente ao espaço vetorial em questão, que tem norma 1, tá certo? A gente provou que isso é igual ao supremo. Na verdade, a gente não provou, mas eu deixei para vocês provarem, né? Que isso aqui é o supremo de módulo de f de x dividido pela norma de x, quando x pertence ao x maiúsculo diferente do vetor nulo. E isso daqui também pode ser caracterizado como sendo o ínfimo das constantes c positivas para as quais módulo de f de x é menor ou igual do que c vezes norma de x para todo x no espaço, ok? Então vamos lembrar que isso daqui definia uma norma, tá certo? Nesse espaço, e esse espaço aqui, por conta de ser o espaço vetorial normado, né, dado pelas transformações lineares contínuas de x em k, haja vista que esse corpo aqui ele é completo, então isso daqui ele é um espaço de Banach. Tudo bem, pessoal? Então, enfim. Perceba que a gente precisou de bastante coisa que foi visto na aula passada, né? Muito bem, então vamos limpar isso aqui para a gente continuar e depois voltar para cá caso seja necessário. Muito bem, bom, então agora já no sentido da gente tentar fornecer, né, digamos assim, as definições necessárias para a gente enunciar o teorema de Rambanach, vamos ver o que vem a ser um funcional sublinear definido em um espaço vetorial normado, tá bom? Então a gente diz, né, que uma aplicação P de x em R, onde é claro, né, que esse x aqui é um espaço vetorial normado, né? A gente diz que isso daqui é um funcional sublinear, tá certo? Se P de x mais y for menor ou igual do que P de x mais P de y, claro que isso daqui é para todo x e y. Bom, aqui já está claro isso, né? Não preciso nem escrever de novo. Mas assim, vale como se fosse uma desigualdade triangular com respeito a P. E além disso, P de lambda x é lambda vezes P de x para todo xy pertencente a x e lambda maior ou igual do que zero. Tá certo? Então perceba, pessoal, que tem uma pequena diferença aqui com respeito a um funcional linear. Tá? Se isso aqui fosse um funcional linear, valeria que P de lambda x seria igual a lambda vezes P de x para todo lambda. Tá certo? Ainda que o lambda fosse para todo lambda escalar, ou seja, ainda que o lambda fosse negativo, tudo bem? Mas aqui a definição é de funcional sublinear, então a gente enuncia isso daqui apenas para os valores de lambda não negativos, tudo bem, pessoal? Perceba, né, só um pequeno parênteses, né? Perceba que se você tem um espaço vetorial normado x, perceba que a norma de x, a função norma, né? Ela é um funcional sublinear, tá certo? Porque você sabe que norma de x mais y é menor ou igual do que norma de x mais norma de y, isso pela desigualdade triangular, e você sabe que a norma de lambda vezes x é igual a lambda vezes norma de x se o lambda for um número não negativo, tá certo? Então perceba que toda a função norma, em particular, ela é um funcional sublinear, e de fato nas aplicações do teorema de Rambanach é muito comum a gente tomar como sendo essa função P a função norma no espaço vetorial normado em questão, ok? Então, como espelho, você já tem na cabeça que esse P ele é uma função que espelha propriedades que a norma espelha, que a norma tem. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então vamos lá. Então antes de estudar, né, o principal resultado, né, que na verdade é o teorema de Rambanach, a gente vai ter que relembrar algumas definições que foram vistas lá naquele capítulo de preliminares, onde a gente enunciava certos conceitos aí, e alguns resultados inclusive, e um resultado em particular, né, que é o lema de Zorn,
que vai ser absolutamente essencial para a gente demonstrar o teorema de Rambanach. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá ver algumas definições, né? Então, imagina que você tenha X, um conjunto parcialmente ordenado. Tá? O que isso significa? Pela relação, vou chamar isso aqui de menor, tá? Mas isso aqui não é menor, isso daqui é assim, é esse símbolo aqui. Tudo bem, pessoal? Então, isso daqui, o que é? Isso daqui é uma relação de ordem parcial em X. O que isso significa? Significa que essa daqui é uma relação de ordem em X e nós não sabemos se por um acaso ela satisfaz a lei da tricotomia, ou seja, se dados dois elementos genéricos de X, você tem que um é menor do que o outro, ou então que o outro é menor do que 1. Tudo bem? Então, o X, por exemplo, esse conjunto X poderia ser o conjunto das partes de um certo conjunto, digamos aí de um conjunto A, tá certo? Ordenado pela relação de ordem parcial, que é a relação de inclusão de conjuntos. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é uma relação de ordem parcial que, em geral, não é total. Tudo bem? Depende do conjunto A em questão. Tá certo, pessoal? Então, tudo bem. Então, a gente vai definir algo que está relacionado com que está relacionado com o conjunto X, tá certo? Que é um conjunto parcialmente ordenado por essa relação. Pois bem, então a gente define o que a gente chama de um elemento maximal de X, tá certo? Como sendo um elemento X pertencente a X maiúsculo que tenha a seguinte propriedade, que se X for menor do que Y, então isso tem que implicar que o Y é igual ao X, ou seja, o único elemento de X maiúsculo que é maior ou igual do que o X minúsculo, se o X minúsculo for um elemento maximal, é o próprio X minúsculo. Tudo bem, pessoal? Então, imagina que, por exemplo, você tem aí dentro da reta real, você tem a X e o intervalo AB. E você está considerando aqui esse conjunto X maiúsculo, que é esse intervalo, com essa relação de ordem, que não deixa de ser uma relação de ordem parcial. De fato, é uma relação de ordem total, mas não deixa de ser parcial. Pois bem, esse elemento B, ele seria o elemento maximal. Ele é um elemento maximal de X. Ok? Por quê? Porque todo mundo desse conjunto que é maior ou igual do que B tem que ser o próprio B. Tudo bem? Muito bem. Então, isso daí que é um elemento maximal. Bom, ainda continuando as nossas definições, né? Então, nós dizemos que a gente diz que um elemento X ele é uma cota superior para um certo subconjunto E de X se esse elemento X ele for maior do que todos os elementos de E. Tá certo? Aqui na verdade é para todo Y pertencente a E, tá? Me desculpe aqui. Para todo Y pertencente a E. Ok? Então, dizemos aí que o X ele é uma cota superior para E se o X for maior ou igual, digamos assim, que o Y for menor do que X para todo Y pertencente a E. Tudo bem? Muito bem, o que fala o lema de Zorn? O lema de Zorn é um resultado bastante abstrato, né, que eu já falei para vocês que ele tem aí uma característica axiomática no sentido de que a gente não tenta demonstrar, porque para você tentar demonstrar ele, você vai ter que obrigatoriamente supor que algo equivalente a ele é verdadeiro, tá certo? Então ele é o que a gente diz que ele é um axioma, ou seja, a gente assume que ele é verdadeiro sem necessidade de prova. Tudo bem, pessoal? Pode-se provar, inclusive, que ele é equivalente ao axioma da escolha, né, que eu já falei para vocês lá na primeira aula, que era aquele axioma que falava que se você tiver uma família de subconjuntos não vazios, então você consegue formar um conjunto que tem pelo menos um elemento, que tem exatamente um elemento de cada conjunto. Tudo bem, pessoal? Muito bem. O que diz o lema de Zorn? Bom, o lema de Zorn diz o seguinte: imagina que você tenha X, um conjunto parcialmente ordenado, ok? E imagina que esse X ele é um conjunto parcialmente ordenado, mas não é qualquer um. Ele é um conjunto parcialmente ordenado, onde todo subconjunto totalmente ordenado dele admita uma cota superior. Ou seja, sempre que você pegar um subconjunto de X de tal forma que aquela relação de ordem que era parcial em X, ela é total nesse conjunto, ou seja, se dados dois elementos desse conjunto que você pegou dentro do X, se você conseguir provar, quer dizer, se esse conjunto for tal que, dados dois elementos, eles são comparáveis entre si, então imagina que, para todo conjunto desse tipo, esse conjunto admite uma cota superior, tá certo? Então, o que o lema de Zorn nos fala é que existe um elemento maximal em X, ok? Então, basicamente, o lema de Zorn fala assim: se você tem um conjunto parcialmente ordenado, onde toda a cadeia totalmente ordenada possua um limitante superior, uma cota superior,
então isso significa que esse conjunto ele admite um elemento maximal. Tudo bem? Muito bem, então, conforme eu falei para vocês, a gente não vai ver a demonstração desse teorema, tá certo? Mas sim, a gente vai utilizá-lo na prova do teorema de Rambanach. E, de fato, esse lema de Zorn é usado em muitos outros resultados, né? Por exemplo, quando vocês vão provar que todo espaço vetorial normado, que todo espaço vetorial ele admite base de Hamel, tá certo? Você também usa o lema de Zorn, entre outros resultados, né? Então, em particular, a gente vai usar aqui no teorema de Rambanach, tá certo? Muito bem. Então vamos lá, vamos ver o enunciado do teorema de Rambanach, tá? Teorema de Rambanach. Esse aqui, pessoal, talvez seja um dos teoremas mais importantes da análise funcional, tá certo? E de maneira geral é o ponto de partida da análise funcional, a gente poderia dizer assim. Qualquer curso de análise funcional, ainda que seja básico, não pode deixar de ter esse teorema, tá certo? Muito bem, vamos entender direitinho o enunciado para depois a gente conseguir entender a mecânica da prova, ou seja, entender o roteiro da prova, para depois a gente entrar nos detalhes da prova e a gente entender inclusive os detalhes, tá? Mas eu diria que mais importante do que entender os detalhes da prova, as contas que vão ser feitas, mais importante do que isso é entender a lógica da prova, tá certo? Então vamos lá, o que diz o teorema de Rambanach? Imagina que você tenha X, um espaço vetorial real, tá certo? E você tenha P, um funcional sublinear em X, certo? Então, X é um espaço vetorial real, P é um funcional sublinear, no sentido de que P de x mais y é menor ou igual do que P de x mais P de y, e P de lambda x é igual a lambda P de x para todo lambda não negativo, tá certo? E imagina que você tenha M, um subespaço vetorial de x, tá certo? M é um subespaço vetorial de x. E você ainda tem a F, um funcional linear que está definido não no x todo, mas sim apenas no M, tá certo? E que esse funcional linear que está definido em M, ele satisfaça essa desigualdade aqui. Ou seja, F de x é menor ou igual do que P de x para todo x pertencente a M, tá? Então quais são as hipóteses? Você tem um espaço vetorial real, você tem P, um funcional sublinear nesse espaço vetorial, você tem M, um subespaço vetorial desse espaço vetorial, e você tem F, um funcional linear definido em M, que satisfaz uma certa desigualdade com respeito àquele funcional sublinear P. Tá certo? Então, pessoal, a tese do teorema é o seguinte. Então, existe uma extensão de F a um funcional linear F maiúsculo em X, tá certo? Que, obviamente, além de estender o F minúsculo, ele continua a satisfazer aquela desigualdade que o F minúsculo satisfazia em M, mas agora o F maiúsculo satisfaz essa desigualdade para todo x pertencente a x maiúsculo. Tudo bem? Ou seja, a tese desse teorema é: existe uma extensão de F minúsculo a um funcional definido em x que satisfaz aquela desigualdade com respeito ao funcional sublinear. Tá certo, pessoal? Então, se a gente for fazer um desenho, assim, não sei se ajuda alguma coisa também, né? Mas assim, imagina que você tem aí um espaço vetorial X, tá certo? E que você tem aí M, um subespaço vetorial lá dentro. Tá certo? E imagina que nesse M você tenha um funcional F minúsculo, você tenha um funcional... Imagina que nesse M, né, você tenha definido sobre ele um funcional F minúsculo, que você sabe que ele é menor ou igual do que P minúsculo, tá certo? Isso aqui em M. Ou seja, F de x é menor ou igual do que P de x para todo x em M. Ok? O que fala o teorema de Rambanach? O teorema de Rambanach fala que existe um funcional F maiúsculo que, quando você restringi-lo a M, ele coincide com o F minúsculo, por isso que a gente diz que o F maiúsculo é uma extensão de F minúsculo, tá certo? E você sabe que esse funcional que você sabe que existe, ele é também menor ou igual do que P minúsculo, só que agora para todo x pertencente a x maiúsculo, ok? Então é isso basicamente que fala o teorema de Rambanach, tá certo? Muito bem, então creio que nós já entendemos aí o enunciado do teorema. Agora vamos tentar entender o roteiro da prova, tá certo? E aí depois a gente vai entender os detalhes da prova. Muito bem, como que é feita essa demonstração? Essa demonstração é feita assim, vamos pensar que a gente está, por exemplo, no R2, tá?
Imagina aí que o nosso x, imagina que o nosso x, ele é o R2. Imagina que o M, ele é essa reta aqui, que é um subespaço vetorial de R2. Tá certo? E você imagina que você tenha um F minúsculo, que é um funcional definido aqui em cima, que você sabe que é menor ou igual do que P. Bom, o que a gente vai provar? A gente vai provar primeiramente o seguinte, olha. Se existir um ponto x, sempre que existir um ponto x0 pertencente a x maiúsculo menos o m, ou seja, sempre que existir um ponto fora de m, tá certo? Então você consegue fazer uma extensão desse funcional aqui, tá certo? Você consegue fazer uma extensão desse funcional f minúsculo a um funcional f maiúsculo que vai estar definido justamente na soma do espaço vetorial que tem a direção do x0 com o m, tá certo? Então você vai pegar aí o r vezes x0, fazer a soma direta disso com m e provar que nesse espaço vetorial que você perceba que vai ter dimensão maior do que a de m, claro, né? Vamos pensar que o m não tem dimensão infinita, tá? Nesse cara aqui que tem de fato uma dimensão a mais do que m, tá certo? Você vai conseguir provar que a gente vai conseguir definir essa extensão desse funcional f minúsculo a um funcional f maiúsculo nesse espaço que eu acabei de falar, tá certo? Que ainda vai obedecer isso daqui. Então, esse é o primeiro passo. Ou seja, provar que sempre que você tem um ponto que está fora do espaço métrico M em questão, onde você tem um funcional linear que satisfaz aquela desigualdade com respeito ao funcional sobrelinear, então você consegue dar um passo, ou seja, você consegue fazer a extensão daquele funcional que você tinha a um funcional definido em um espaço que tem uma dimensão a mais do que aquele que você já tinha. Tá certo? Esse é o primeiro passo. Bom, se o x ele fosse um espaço vetorial de dimensão finita, apenas esse passo seria mais do que o suficiente para você fazer a prova, porque depois você pode ir aumentando a dimensão de uma em uma e usando o resultado em cima do espaço que você obteve no passo anterior, tá certo? De maneira que indutivamente você vai esgotar esse processo, porque uma hora você vai subindo a dimensão de m de uma em uma até que você vai chegar na dimensão do x, se ele tiver a dimensão finita, tá certo? Então, essa daqui basicamente é a ideia da prova do Teorema de Rambana, que quando você está num espaço de dimensão finita, ok? Tudo bem, e quando você está num espaço de dimensão infinita, o que você faz? Aí o que você vai fazer é o seguinte, você vai considerar o espaço dos funcionais lineares definidos em x, tá certo? Que tem a propriedade dada pela tese do teorema, tá certo? Você vai criar nesse espaço uma relação de ordem parcial, tá certo? Que é a relação dada pela inclusão dos gráficos. E aí você vai provar que essa família, ela é uma família que satisfaz as hipóteses do lema de Zorn, porque a gente vai conseguir provar que nessa família desses funcionais, toda subfamília que é totalmente ordenada admite um limitante superior, tá certo? Que é justamente aquele funcional cujo domínio é dado, digamos assim, pela união dos domínios dos funcionais dessa família, tá certo? Então, uma vez feito isso, você sabe que pelo lema de Zorn, você sabe que essa família de funcionais que satisfazem a tese do teorema, ele tem um elemento maximal, tá certo? Ocorre que esse elemento maximal, por conta da primeira parte do teorema, você sabe que esse funcional, que é esse elemento maximal, o domínio dele tem que ser igual a x. Por quê? Porque se por um acaso você tiver um ponto fora desse domínio, tá certo? Então, pelo que a gente provou no primeiro passo na demonstração, a gente conseguiria provar que você conseguiria estender aquele funcional que está definido no domínio dele, tá certo? Que é um subespaço vetorial, que satisfaz aquela desigualdade com respeito a P, a gente conseguiria estendê-lo com respeito a uma dimensão a mais, para um funcional, tá certo? Que necessariamente teria que ser maior do que o primeiro, segundo aquela relação de ordem que a gente vai definir. E aí isso daí seria uma contradição com o fato de que esse cara, ele é o elemento maximal, tá certo? Então é por esse motivo, a mecânica da prova é essa, tá certo? A mecânica da prova é essa. Primeiro, provar isso daqui que eu acabei de falar para vocês, ou seja, sempre que você tem um ponto fora de M, então você consegue fazer uma extensão a um espaço que tenha uma dimensão a mais, tá certo? Depois a gente vai continuar o argumento, considerando a família dos funcionais que satisfazem o que está na tese do teorema, tá certo?
e pelo menos assim sobre o seu domínio, né? Essa desigualdade a gente não vai pedir que valha para todo x nessa família, mas sim para todo x pertencente ao domínio do funcional em questão, tá? E esse domínio necessariamente vai ter que conter o m. E aí a gente vai provar que essa família satisfaz todas as hipóteses do lema de Zorn e, portanto, aquele elemento maximal que a gente vai saber que vai existir, esse cara vai ser o funcional que a gente está procurando. Tudo bem, pessoal? Então, muito bem, vamos lá. Então, já vimos o enunciado, já vimos aí o esqueleto da prova e agora, de fato, a gente vai ver os detalhes da prova, tá certo? Então, vamos limpar isso aqui e aí vamos começar a ver os detalhes aqui da prova, tá? Então, vamos lá. Então, conforme eu falei para vocês, vamos começar mostrando que é possível fazer tal extensão em subespaços que tenham uma dimensão a mais do que n. Tudo bem? Isso aqui que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para a gente provar que essa extensão é possível, é um argumento um pouco técnico, tá? Mas eu acredito que vocês vão concordar comigo no final que realmente funciona. Então, o resultado é assim, ó, o argumento é assim. Dado x pertencente a x maiúsculo menos m, perceba o seguinte, note que para todo y1 e y2 pertencente a m, a gente tem que f de y1 mais f de y2 pela linearidade de f é igual a f de y1 mais y2, mas a gente sabe que y1 mais y2 eles estão em m, né? Já visto que o y1 e o y2 estão em m, então f de qualquer elemento de m por hipótese é menor ou igual do que p desse elemento, certo? E aí o que a gente faz? Dentro aqui de p de x, p de y1 mais y2, o que a gente faz? A gente subtrai x e soma x, certo? Quando a gente faz isso, a gente arranja y1 menos x mais y2 mais x, e aí a gente usa a sublinearidade de p para ganhar essa desigualdade aqui. Isso daqui é menor ou igual do que p disso mais p disso, que é o que está escrito aqui. Tudo bem? Ou seja, o que isso prova para a gente? Isso aqui mostra para a gente que se você pegar esse cara aqui, tá certo? E passar para o lado de lá, e você pegar esse cara aqui, né? Esse cara aqui e passar para o lado de cá, você vai ganhar que f de y1 menos p de y1 menos x vai ser menor ou igual do que p de x mais y2, tá certo? Que está aqui, menos f de y2. Isso vale para todo y1 e y2 pertencente a m, onde lembrando que o x é aquele cara que está fixo, que pertence a x maiúsculo e que não está em m, ok? Por esse motivo, o que a gente sabe, né? A gente sabe então, pessoal, que o supremo dos f de y menos p de y menos x, isso daqui vai ser menor, quando você faz o y varrer todos os m's, então é como se você tivesse fixando o y2 a princípio e soltando o y1. Quando você faz isso, você percebe que esses caras aqui eles vão ser sempre menores ou iguais do que isso, independente de quem seja o y2. Certo? Então o fato é que esse supremo desses caras, quando você solta o y1, vai ser maior ou igual do que o ínfimo desses caras quando você solta o y2. Tá certo, pessoal? Eu não sei se vocês entenderam por que é que isso daqui é verdadeiro, porque é assim, olha, fixa um y2 pertencente a m, certo? Fixa. Então o que está escrito aqui é que f de y menos p de y menos x é menor ou igual do que p de x mais y2 que está fixo, menos f de y2, e isso daqui vale para todo y pertencente a m. O que isso significa? Isso significa que o supremo desse conjunto dos f de y menos p de x menos y, tá certo? Isso daqui, claro, né, esse supremo quando você faz o y pertencente a m, isso daqui é menor ou igual. Isso aqui é menor ou igual do que p de x mais y2 menos f de y2. Perceba que isso aqui não depende de y, tá certo? Então veja, mas perceba que isso daqui, que é o que a gente está chamando de R1, R1 a gente sabe que é maior ou igual do que isso daqui, e isso daqui acontece para todo o y2 pertencente a m, fixo, porém arbitrário. Ora, então já que R1 é menor ou igual do que isso daqui para todo o y2, então isso significa que esse cara é uma cota inferior desse conjunto, sendo ele uma cota inferior do conjunto dos p de x mais y menos f de y para y pertencente a m,
Como a gente sabe que o ínfimo desse conjunto é a maior das cotas inferiores, então isso significa que como R1 é uma cota inferior, então R1 tem que ser menor ou igual do que o ínfimo desse cara aqui, que é o que a gente está chamando de R2. Tá certo? É por esse motivo que R1, que é esse supremo, é menor ou igual do que o R2, que é esse ínfimo. Tá certo, pessoal? Enfim, é um argumento de análise na reta, basicamente. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então agora, haja vista que a gente já sabe, né, que o R1 é menor ou igual do que R2, imagina que você pegue um alfa entre os dois, tá? Então seja alfa entre R1 e R2, tá certo? E vamos definir agora G, né, de M mais Rx, ou seja, perceba que o domínio de G é o espaço vetorial que tem uma dimensão a mais do que o M tinha, tá certo? E essa dimensão é justamente na direção do x, tá? Que é aquele elemento de x maiúsculo que não estava em M. E a gente vai definir esse G minúsculo como sendo o seguinte. O G minúsculo de y mais lambda x, né, que é um elemento genérico desse espaço, vai ser o quê? Vai ser f de y mais lambda vezes alfa, onde alfa é esse cara aqui que está entre R1 e R2. Tudo bem? Bom, pessoal, perceba que o G é nitidamente um funcional linear, né? Por que ele é linear? Porque se você pega e aplica, né, G em y1 mais lambda 1x, tá certo? Mais y2 mais lambda 2x, onde claramente o y1 e y2 pertencem a m, né? E o lambda 1 e o lambda 2 são números, são escalares reais. Então, por definição, isso aqui vai ser o quê, né? Quer dizer, você sabe que isso aqui é a mesma coisa que G de y1 mais y2 mais lambda que multiplica, na verdade assim, né? Mais lambda 1 mais lambda 2 que multiplica x, não é? Então, por definição, isso daqui vai ser f dessa primeira parte, então f de y1 mais y2, mais esse escalar, que no caso é lambda 1 mais lambda 2, vezes alfa, tá certo? Então, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar f de y1 mais f de y2 mais lambda 1 alfa mais lambda 2 alfa. E aí o que acontece? Essa parte com essa parte dá justamente o G de y1 mais lambda 1x e essa parte com essa parte dá justamente o G de y2 mais lambda 2x, ok? Então realmente o G ele é linear, tá? É bastante simples ver isso. Além disso, pessoal, perceba que o G, pela definição também, ele estende o funcional f. Por quê? Porque quando restrito a M, o G coincide com f. Por quê? Ora, porque quando você tem o vetor y pertencente a M, você pode escrevê-lo como sendo y mais 0 vezes x, tá certo? E aí, pela definição, você sabe que isso aqui vai ser f de y mais 0 vezes alfa, o que por sua vez é justamente igual a f de y. Então perceba que esse G ele é linear, tá certo? Então perceba que G é linear e o G ele estende o F, tá certo? Então G ele é linear e perceba que o G, quando restrito a M, ele é igual ao F. Tudo bem? Muito bem, o que nos resta mostrar? Resta mostrar que realmente G de y mais lambda x é menor ou igual do que P de y mais lambda x para todo elemento do domínio dele. Lembrando que os elementos do domínio de G se escrevem da forma y mais lambda x, onde y está em M e lambda é um escalar real. Então é isso daqui que a gente precisa mostrar ainda, tudo bem? Como que a gente prova isso? Bom, a gente vai ter que provar isso para qualquer lambda real, concorda ou não? Então, a gente vai ter duas situações, tá? Imagina que você tem y pertencente a M e esse lambda que você pegou aqui, imagina que ele é um número positivo, tudo bem? Bom, se ele é positivo, o que você sabe? Você sabe que G de y mais lambda x, isso é a mesma coisa que f de y mais lambda alfa, pela definição, e você pode fazer o seguinte, você pode tirar o lambda em evidência aqui, isso vai ficar f, né? Ficaria assim, lambda em evidência, f de y dividido por lambda, f de y dividido por lambda, tá certo? Mais alfa. Mas aí, pela linearidade do f, você sabe que isso aqui é f de y sobre lambda, que é justamente o que está escrito aqui. Tudo bem? Então, você sabe que g de y mais lambda x é igual a lambda vezes f desse cara mais alfa. E aí, você pode fazer o seguinte. Perceba que isso daqui é menor ou igual do que lambda que multiplica esse cara aqui. Agora, vamos lembrar que o alfa, a escolha que nós tomamos dele, ele era menor ou igual do que R2.
E se ele era menor ou igual do que R2, vamos lembrar que o R2 era o ínfimo de P de x mais y menos f de y, para quando você faz o y varrer todos os elementos de M, tudo bem? Em particular, quando você tomar, ao invés de y pertencente a M, você tomar y sobre lambda, que também é um elemento de M, tá certo? Então perceba que esse alfa que está aqui, ele é menor ou igual do que P de x mais y sobre lambda menos f de y sobre lambda. Correto ou não? E é justamente o que está escrito aqui. O que nós fizemos para justificar essa desigualdade aqui? Usamos o fato de que alfa é menor ou igual do que R2 e usamos a definição de R2. Tudo bem? Bom, aqui vai cancelar algumas coisas, né? Esse cara cancela com esse. E a conclusão a que a gente chegou é que g de y mais lambda x é menor ou igual do que P de y mais lambda x, que era o que a gente queria provar. Uma das coisas que a gente queria provar. Bom, mas ocorre que esse lambda que a gente toma aqui para verificar essa desigualdade poderia muito bem acontecer dele ser negativo, certo? Então vamos ver o que acontece quando ele é negativo, né? Bom, se o lambda for negativo, então perceba o seguinte, novamente, g de y mais lambda x, por definição, isso é igual a f de y mais lambda alfa, tá certo? E aí perceba que aqui eu posso tirar menos lambda em evidência, então isso aqui vai ficar como? Vai ficar menos lambda que multiplica. Vai ficar f de y dividido por menos lambda, para que quando você multiplique dê justamente o f de y, que é o que você tinha, tá certo? Menos alfa, tá certo? Porque perceba que eu não estou tirando lambda, eu estou tirando menos lambda. Então, menos lambda vezes esse menos vai virar mais lambda e vai dar lambda alfa, que é o que eu tinha. Mas aí, novamente, pela linearidade da f, você pode colocar esse cara para dentro da f, e ele está aqui, tá certo? E aí perceba uma coisa, novamente, o que acontece? Esse alfa, perceba que o alfa, deixa eu apagar aqui agora. Perceba que o alfa, ele é maior ou igual do que o R1. E vamos lembrar quem que era o R1. O R1 ele era o quê? Ele era o supremo de f de y menos p de y menos x, quando você fazia o y varrer todos os elementos de M. Então, em particular, se você tomar como sendo... Se você tomar aqui nesse supremo aquele elemento que era y dividido pelo módulo de lambda, dividido por menos lambda, então você sabe que alfa ele é maior ou igual do que f de y menos lambda, tá certo? Menos p de y menos lambda menos x, ok? E é justamente o que está escrito aqui. Por quê? Na verdade, assim, você sabe que o alfa é maior ou igual do que isso, então menos alfa vai ser menor ou igual do que o contrário disso, vai ser menor ou igual do que o contrário disso daqui, né? Então vai ficar menos f y menos lambda mais p y menos lambda menos x, certo? Percebeu que eu troquei simplesmente o alfa por isso aqui. Então o que justifica essa desigualdade é o fato de que alfa é maior ou igual do que R1, tá certo? E aí, o que acontece? Esse cara vai cancelar com esse, porque você está somando e subtraindo o mesmo número real, né? E aí você chegou à conclusão, e perceba que aqui o que eu fiz? A gente pode tirar um lambda em evidência. Na verdade, você sabe que isso daqui é a mesma coisa que... Isso aqui é a mesma coisa que P de menos y sobre lambda mais x. Tá certo? E aí você sabe que, como lambda ele é negativo, então você sabe que o menos lambda, né, que está multiplicando, porque isso aqui está em evidência, ele vai estar multiplicando. Como o menos lambda ele é positivo, perceba que isso aqui é um número positivo, tá certo? Então você sabe que isso daqui é justamente igual a quê? Igual a P de o que está aqui dentro multiplicado por menos lambda. O que está aqui dentro multiplicado por menos lambda vai ficar o quê? Menos com menos mais. É como se você tivesse P, isso daqui com sinal de mais vezes lambda. Vai dar o quê? P de y mais lambda x, que é justamente o que você tem aqui. Ok, pessoal? Ou seja, provamos que no final das contas, g de y mais lambda x é menor ou igual do que p de y mais lambda x. Ok? Muito bem, pessoal. Então, com isso, o que a gente fez? A gente já fez a primeira parte da demonstração, que era justamente provar que sempre que você tem um vetor, sempre que o m não for o próprio x, você consegue fazer essa extensão para um espaço que tem uma dimensão a mais. Tudo bem? É claro que quando
o m for igual ao próprio x, você não consegue fazer essa extensão, mas você tampouco precisa fazer essa extensão, porque se o m já for o próprio x, o funcional que estende o f minúsculo, você vai tomar como sendo ele próprio, tá certo? Então, na verdade, o caso não trivial é quando o m está contido propriamente em x, obviamente. Tá certo, pessoal? Muito bem, então conforme eu falei para vocês, se vocês estivessem fazendo a demonstração desse teorema para um espaço vetorial de dimensão finita, seria somente vocês iterarem esse argumento para que vocês conseguissem chegar na dimensão do m, na dimensão de x e, portanto, provar o resultado, tá certo? Indo uma dimensão por vez, mas... Mas como vocês podem, como no enunciado, né, não tem nada que garanta que o x tem dimensão finita, então a gente vai precisar agora usar um argumento mais elaborado para provar que de fato essa extensão pode ser feita mesmo quando você tem um espaço de dimensão infinita. Tudo bem? Muito bem, então agora entra aquela parte do argumento que usa o lema de desordem. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer? Vamos chamar de f cursivo a família dos funcionais lineares. Então perceba, o que se pede dessa h que está definida do domínio dela em E? Perceba, esse domínio, isso daqui é claro que é um subconjunto de x, tá? Faltou eu dizer, mas o f é a família dos funcionais lineares definidos em x, tá certo? Cujo domínio contém o m, tá certo? São lineares, né? Cujo domínio contém o m, e você sabe que esse funcional, quando restrito a m, é igual a f, ok? E além disso, esse h ele é menor ou igual do que p no seu domínio. Muito bem, se nós fôssemos capazes de demonstrar que existe um elemento de f cursivo cujo domínio é o próprio x maiúsculo, então com isso a gente estaria provando, no final das contas, que esse cara é justamente aquele f maiúsculo que a gente está procurando. Tá certo? Por quê? Porque ele seria um funcional definido em x, que tem como domínio x. Quando a gente está falando de domínio de um funcional linear, a gente está querendo dizer, pessoal, aquele espaço vetorial aonde o funcional ele não vale zero, tá certo? É claro que exceto na origem, né? Então assim, por exemplo, se você tem, imagina que você tem aí imagina que você tem um funcional definido de R2 em R3, tá? Um funcional H que está definido de R2 de R2 na reta, ok? E imagina que, se eu estou falando, por exemplo, que o domínio de H é esse subespaço D de H aqui, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que para todo x fora desse cara, h de x vale zero. Tá certo? E aqui dentro de d de h, o h de x ele vale algo diferente de zero, exceto, obviamente, na origem. Tá certo? Então, quando a gente está falando de domínio de h, a gente está querendo dizer justamente o conjunto dos pontos onde o funcional é diferente de zero, tá certo? União com a origem. Tá? Então, isso daí, no final das contas, é um espaço vetorial. Tá certo, pessoal? Então, novamente eu digo, se nós formos capazes de mostrar que esse conjunto F, né, ele admite um elemento maximal, se a gente for capaz de mostrar que existe um elemento de F cujo domínio seja justamente o x inteiro, esse cara vai ser o F maiúsculo que a gente está procurando, tá certo? Muito bem, então para a gente provar que realmente existe um elemento de F cujo domínio é o x inteiro, a gente vai proceder da seguinte forma, a gente vai considerar o F munido de uma relação de ordem parcial, tá certo? Essa relação de ordem parcial é dada pela inclusão dos gráficos. O que a gente está querendo dizer? É assim, quando o livro traz isso, né, parcialmente ordenado pela inclusão dos gráficos, o que se está querendo dizer é o seguinte, se você tem H1 e H2 elementos de F, tá certo? De tal forma que H1 é menor do que H2 com respeito a essa relação de ordem, o que nós sabemos? Nós sabemos que o domínio de H1 ele está contido no domínio de H2, tá certo? Ou seja, o conjunto dos elementos onde o H1 é diferente de zero, exceto a origem, está contido no conjunto dos elementos onde o H2 é diferente de zero, exceto a origem, tá certo? E além disso, o H2, quando restrito ao domínio de H1, ele é igual ao próprio H1, tá certo? Então, quando a gente fala de inclusão dos gráficos, né, porque a gente poderia pensar da seguinte forma, não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, provavelmente até não, né? Imagina que você tenha vamos pensar aí que você tenha novamente um funcional. Imagina que você tenha um funcional definido de R2 na reta, tá? Então o gráfico dele mora lá no R3.
ok? Então vamos pensar que o gráfico desse funcional vai ser o quê? Vamos pensar que esse H, vamos pensar que o domínio desse H2, digamos assim, o domínio de H2 seja igual ao próprio R2, tá? Então o gráfico dele vai ser o quê? Vai ser um plano inclinado aqui, que vai cortar a origem, né? Que vai passar pela origem. Então vai ser um plano aí. Tá certo? O gráfico dele é esse plano aqui, beleza? E isso daqui corta a origem em um certo ponto. O que acontece? Se você tem um funcional, digamos assim, um H1, cujo gráfico dele seja essa reta aqui, olha, que está contida nesse plano, tá? Não sei se dá para perceber, mas é uma reta que está contida nesse plano, tá? Pois bem, esse cara, o domínio de H1, seria justamente a projeção dessa reta aqui no R2, tá? Que daria aí um certo subespaço. Esse daqui seria o domínio de H1, que estaria contido no domínio de H2, e você perceba que se essa reta, que é o gráfico de H1, estiver contida nesse plano, que é o gráfico de H2, perceba que esse H1 ele vai ser menor do que o H2 segundo essa relação de equivalência, porque o domínio de H1 está contido no domínio de H2, e o H2, quando restrito a essa reta que é o domínio de H1, ele vai coincidir com o próprio H1. Tudo bem, pessoal? Então, enfim, isso daqui ficaria melhor para quem desenha melhor, se fosse uma coisa 3D que você pudesse rodar e enxergar direitinho isso daqui, tá? Mas, enfim, fica aí para vocês usarem a criatividade e conseguir entender melhor isso. Mas o fato é que a gente pode munir esse conjunto de funcionais lineares com essa relação de ordem. Tudo bem, pessoal? Então, o que acontece? Bom, pelo que foi provado, tá certo? No início da demonstração, se H ele for um elemento maximal de F, então o domínio desse cara tem que ser o próprio X, tá certo? O domínio dele tem que ser um próprio X. Perceba, a priori, o elemento maximal de F, se ele existir, não teria nenhuma obrigação de ser igual ao próprio X. Poderia ser muito bem um subconjunto próprio de X, tá certo? Entretanto, nós estamos afirmando que, pelo que a gente provou na primeira parte, ou seja, que sempre que você tem um funcional que satisfaz todas as hipóteses do teorema, você sempre consegue fazer uma extensão, respeitando aquela desigualdade com respeito a P, a um espaço que tenha uma dimensão a mais, haja vista que a gente provou isso, tá certo? A gente sabe que esse domínio ele tem que ser igual a todo o X, tá? Então, como que a gente prova isso? Bom, de fato, vamos demonstrar isso. Se por um acaso o domínio, tá certo? Vamos chamar aqui de D de H o domínio desse funcional, desse elemento maximal de F cursivo, que aqui nós estamos supondo que existe. A gente ainda nem sabe se existe, mas a gente está supondo que existe, tá? Então, se existisse o elemento maximal, vamos supor por um minuto, né, por contradição, que o domínio dele não seja o próprio X. Ora, se o domínio não é o próprio X, então existe um x0 que está em X fora do domínio, ok? Então o que acontece? Aplicando o argumento que a gente apresentou lá no comecinho da demonstração, a gente conseguiria estender esse funcional H, né, que é o elemento maximal, a um funcional H barra, definido em um espaço que tem uma dimensão a mais que o domínio de H, tá certo? De tal forma que esse funcional ele é linear, ele coincide com H quando restrito ao domínio de H, e o H barra de Z é menor ou igual do que P de Z para todo Z pertencente ao domínio do H barra, que no caso é domínio de H, que na verdade isso aqui é o domínio de H, tá? Não tem esse cara aqui. Para todo Z pertencente ao domínio de H mais R vezes Z0, tá certo? Ora, mas então pela definição que nós demos aqui, isso significa então que o H ele vai ser menor do que o H barra, porque perceba que o H barra ele vai realmente ser maior do que o H, por quê? Porque ele satisfaz essas propriedades aqui. No final das contas, o domínio de H vai estar contido no domínio de H barra, tá certo? E o H2, quando restrito a esse cara, o H barra, quando restrito ao domínio de H, vai ser igual ao H. Então isso significa que ele, por um lado, vai pertencer ao F, né? Porque você sabe que isso daqui vai ser verdadeiro para todo mundo daqui, tá certo? Quando você fizer essa extensão. Ou seja, esse H barra vai ser, por um lado, um elemento de F cursivo, e o que nos diz que ele é um elemento de F cursivo é o fato de que ele é linear, pelo fato de que, quando ele restrito ao domínio de H, ele dá H minúsculo,
Então, quando restrito a M, ele vai dar o próprio F. Porque você já sabia que o domínio de H, você sabe que o domínio de H contém o M, e você sabe que o H minúsculo, quando restrito ao M, ele coincide com o F. Então isso prova pra gente que esse H barra que a gente sabe que existe pela primeira parte do teorema, ele também vai ser uma extensão de F, tá certo? E, pelo que foi provado lá na primeira parte do teorema, ele vai continuar satisfazendo essa desigualdade. Ou seja, o que isso significa? Isso significa duas coisas. Primeiro, que o H barra pertence a F, e segundo, que ele é maior do que o H. Ora, mas se o H é o elemento maximal, isso significaria que necessariamente eles teriam que ser iguais. Mas eles não podem ser iguais, porque você sabe que o domínio de H barra ele é estritamente maior do que o domínio de H. Tá certo? O domínio de H barra tem exatamente uma dimensão a mais do que o domínio de H. Então não tem como eles serem iguais. Então isso de fato contradiz a maximalidade de H barra. Tá certo? Então, pessoal, o que nós provamos até então? Que se por um acaso existir o elemento maximal desse cara que é o F cursivo, tá certo? Então esse domínio tem que ser o próprio X, ok? Ou seja, o que nos resta para fazer? Provar que existe um elemento maximal do F cursivo. Porque esse cara, ele vai ser um funcional linear cujo domínio é X, tá certo? Ele vai ser linear, ele quando restrito a M vai dar F minúsculo, e ele vai ser menor ou igual do que P para todo X pertencente a X. Ou seja, ele vai satisfazer todas aquelas propriedades que aquela F maiúscula satisfazia. E por esse motivo, esse cara que é o elemento maximal de F cursivo é exatamente o F maiúsculo que a gente está procurando, tá certo? Então o que nos resta fazer? Provar que o F cursivo admite um elemento maximal. Beleza? Que ferramenta a gente vai usar para provar isso? O lema de Zorn. O que diz o lema de Zorn? Para todo conjunto parcialmente ordenado, se você tem a informação de que toda cadeia totalmente ordenada possui uma cota superior, então esse conjunto parcialmente ordenado, ele tem um elemento maximal, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai provar que esse F cursivo, ele se encaixa nas hipóteses do lema de Zorn. Ou seja, a gente vai provar que toda a cadeia totalmente ordenada de F maiúsculo, F cursivo, ou seja, todo conjunto totalmente ordenado de F cursivo, ele admite uma cota superior, certo? Como que nós fazemos isso? Vamos pegar A cursivo, um elemento de F cursivo, que é um conjunto totalmente ordenado. Ou seja, perceba que esse A cursivo ele é dado de tal forma que, dados quaisquer elementos de A, você sabe que você pode comparar um com o outro ou então o outro com um. Ou seja, dados H1 e H2 pertencente a A, por conta de valer a lei da tricotomia, você sabe que H1 é menor do que H2 ou então H2 é menor do que H1. Tá certo, pessoal? Então agora, o que a gente vai provar? A gente vai ter que provar que esse A admite uma cota superior. E para isso a gente vai ter que construir essa cota superior. Ou seja, a gente vai ter que mostrar que existe um funcional linear H pertencente a F cursivo, ou seja, tem que ser linear, ele tem que, quando restrito a M, ele tem que ser igual ao F minúsculo, e esse cara tem que ser menor ou igual do que P, tá certo? E além do mais, esse H ele tem que ser maior do que todos os H minúsculos para todo H minúsculo pertencente ao A cursivo, tá? Se a gente provar que existe esse H, tá feito. A gente vai estar provando que essa cadeia esse conjunto totalmente ordenado admite uma cota superior, ok? Então, muito bem. Por esse motivo que a gente vai definir, então, um funcional H da seguinte forma. Quem que vai ser o domínio? Então, esse H vai ser o seguinte, olha. O domínio dele vai ser dado como sendo a união de todos os domínios de H minúsculo para H minúsculo pertencente a A, certo? Então, o D de H maiúsculo vai ser o quê? Vai ser a união dos D de H minúsculo para H minúsculo pertencente a A. Aí alguém pode falar assim, mas espera aí, professor, união de espaços vetoriais nem sempre é um espaço vetorial. Está corretíssimo, certo? Mas eu afirmo que essa união sim é um espaço vetorial. Vou deixar como exercício para vocês demonstrar que essa união é um espaço vetorial, tá certo? E eu garanto para vocês que para vocês verificarem que essa união de fato é um espaço vetorial, vocês precisam usar o fato de que o H ele é totalmente ordenado, tá certo?
Tentem fazer isso. Eu acredito que vocês devam conseguir, tá certo? E aí como é que a gente vai definir? Como é que a gente vai definir? E só para dar um gostinho assim, tá, pessoal? Por que isso vale, tá? Porque no final das contas é assim, se você tem H1 e H2 pertencente a A, vamos supor, por exemplo, que o H1 ele é menor do que o H2, tá certo? Ora, se H1 é menor do que H2, então você sabe que o domínio de H1 ele está contido no domínio de H2. Como consequência disso, você sabe então que a união do domínio de H1 com o domínio de H2 é igual ao próprio domínio de H2, tá certo? Então, no final das contas, essa união aqui, quando você pega os caras que são assim, um menor do que o outro, eles vão sendo engolidos pelo domínio do maior, tá certo, pessoal? Aí depois vocês tentem fazer o argumento preciso aí, tá? Muito bem, como é que é definido esse H? Como é que é definido esse H? Enfim, não consigo apagar isso aqui por algum motivo. Esse H é definido da seguinte forma. Se você pega um X que pertence ao domínio de H, tá certo? Então a gente define o H de X como sendo da seguinte forma. Bom, se você sabe que o X minúsculo pertence ao domínio de H, haja vista que o domínio de H é a união dos domínios de H minúsculo para H minúsculo pertencente a A cursivo, é fato que existe um H minúsculo pertencente a A cursivo, de tal forma que o X pertence ao domínio dele, certo? Muito bem. Então, você define o H desse cara justamente como sendo o H minúsculo de X, onde esse H minúsculo é justamente aquele cara que pertence ao A cursivo, cujo domínio contém o X, ok? Então, dado X pertencente ao domínio de H minúsculo, de H maiúsculo, seja H minúsculo pertencente ao A cursivo, de tal forma que o X minúsculo pertence ao domínio de H, tá certo? Então, H de X você define como sendo H minúsculo de X, tá? Aí alguém poderia perguntar assim, puxa, mas quem falou que o H maiúsculo está bem definido? Porque você perceba que pode muito bem existir mais do que um elemento de A, mais do que um funcional pertencente a H minúsculo, de tal forma que o X pertence ao domínio dele. Tá? Do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, olha. Imagina que você tem um X minúsculo pertencente X minúsculo pertencente ao domínio de... Imagina que você tem um X minúsculo pertencente ao domínio de H maiúsculo, tá certo? E imagina que você tem H1 e H2 elementos de A, de tal forma que o X pertence tanto ao domínio de tanto ao domínio de H1 quanto ao domínio de H2. A pergunta que fica é, ora, e aí, quando você for definir H de X, você vai definir ele como sendo H1 de X ou como sendo H2 de X? Qual desses dois aqui que você tem que usar para definição? Pela definição, supostamente, você poderia usar qualquer um deles. Então, o que a gente precisa provar de fato? Para que a gente prove que de fato o H está bem definido, a gente teria que mostrar que se você tem um X pertencente ao domínio de H e dois funcionais pertencentes a A cursivo, de tal forma que o X está na interseção dos domínios, então de fato H1 de X é igual a H2 de X. Tudo bem? E como, pessoal, como que a gente prova isso daqui? É muito simples, porque pelo fato de que o H é totalmente ordenado, se você pega dois elementos do A cursivo, né, pelo fato de que o A cursivo é totalmente ordenado, se você pega dois elementos do A cursivo, você sabe que o H1 é menor do que o H2, ou então o H2 é menor do que o H1. Vamos supor, sem perda de generalidade, que o H1 é menor do que o H2. Ora, pela relação, não é menor, tá? É aquela relação de equivalência que eu defini lá atrás. Bom, se o H1 for menor do que o H2, então pela relação de ordem que a gente definiu, a gente sabe que então o domínio de H1 ele está contido no domínio de H2. E além disso, H2, quando restrito ao domínio de H1, ele é igual ao H1. Opa! O que isso significa? Quando você for calcular H2 de X, haja vista que o X está no domínio de H1, por esse fato aqui você sabe que isso aqui é igual a H1 de X. E aí acabou. Tá certo? Então, no final das contas, o fato de que o A ele é totalmente ordenado, isso prova que o H é uma função que está bem definida. Tudo bem? Depois peço que vocês façam os detalhes do que eu falei, mas a ideia está aí.
ainda, pessoal, por esse fato, segue também que o H maiúsculo ele é linear, tudo bem? Vou pedir novamente para vocês fazerem os detalhes, tá? Pega um X e um Y pertencente a X maiúsculo, tá certo? Ao domínio de H no final das contas, né? E você pega um lambda e você vai provar que H de X mais lambda Y é igual a H de X mais lambda H de Y. Novamente eu digo para vocês que isso decorre do fato de que o A ele é totalmente ordenado e a ideia é muito parecida com isso aqui que eu fiz, tá? Vou deixar como exercício para vocês fazerem esse detalhe, tudo bem, pessoal? Então H maiúsculo é também linear. E além disso, o H maiúsculo, quando restrito a M, ele é igual a F. E por que isso acontece? Ora, porque o H maiúsculo, o domínio dele necessariamente contém o domínio de todos os elementos de F, o domínio de todos os elementos de A cursivo, e todos esses domínios dos elementos de A cursivo continham o M. E aqueles funcionais H minúsculo que pertenciam ao A cursivo, quando restrito a M, era F. Ora, então o H de X, se você pega um X em M, por conta desse X, aí você pega um H minúsculo qualquer pertencente a A, tá certo? Cursivo. Como o domínio desse H minúsculo contém o M, então quando você define o H de X como sendo H minúsculo de X, isso coincide com F de X, por quê? Porque o F pertence à família F maiúsculo. Vamos lembrar que o H minúsculo, na verdade, né? Desculpa. Deixa eu escrever isso daqui que eu acho que é mais fácil, né? Do que eu ficar falando. Dá menos trabalho do que ficar falando. É assim. Pega um X pertencente a M e H um elemento qualquer de A cursivo, tá certo? Muito bem, então você sabe em particular que o X pertence ao domínio de H. Por quê? Porque você sabe que o M está contido no domínio de H, tá certo? Então você sabe que, pela definição do H maiúsculo de X, você sabe que H de X vai ser o quê? Vai ser o H minúsculo de X. Ora, mas como o H ele pertence em particular a F, vamos lembrar que todos os elementos de F são tais que quando restritos a M, ele coincide com F. Então isso aqui é F de X, tá certo? Então por esse motivo que H maiúsculo restrito a M é F. E além disso, quando você pega um X pertencente qualquer, né, ao domínio de H maiúsculo, pega um X pertencente ao domínio de H maiúsculo. O que você sabe? Você sabe que existe um certo H minúsculo pertencente a A cursivo, de tal forma que o X pertence ao domínio dele. Então, quando você calcular H desse cara, isso aqui vai ser, por definição, igual a H minúsculo dele, e você sabe que, pelo fato de que H minúsculo pertence ao F cursivo, isso daqui é menor ou igual do que P de X. Tá certo? Então, por esse motivo que o H é menor ou igual do que P no seu domínio. Tá certo, pessoal? E ainda, pessoal, por construção, o H minúsculo ele é menor do que o H maiúsculo para todo H pertencente ao A. E por quê, pessoal? Ora, porque pela construção que nós levamos aqui a cabo, o domínio de H ele contém o domínio de H minúsculo para todo H minúsculo pertencente ao A cursivo. Porque vamos lembrar que o domínio de H maiúsculo era o que? Era a união de todos esses domínios aqui. Tá certo? Então, realmente, pessoal, e é claro, e por definição, se você pega um H minúsculo pertencente a qualquer, o H maiúsculo, quando restrito ao domínio desse cara, vai ser igual ao próprio H minúsculo. Porque vamos lembrar que se você pega um X que pertence ao domínio de H minúsculo, H maiúsculo de X vai ser justamente esse H minúsculo de X, pela definição do H maiúsculo. Ok? Então, por definição, esse cara é realmente uma cota superior para todos os elementos de A. Ou seja, H maiúsculo realmente é uma cota superior para todos os elementos de A. Portanto, pelo lema de Zorn, nós sabemos que, haja vista que o A ele é um conjunto qualquer totalmente ordenado, nós sabemos então que existe um limitante, um elemento maximal, tá certo? Esse elemento maximal vai ser justamente um cara que a gente vai chamar de F maiúsculo, vai ser um funcional linear definido de X em R, que quando restrito a M dá F minúsculo e ele é menor ou igual do que P para todos os pontos de X. Tudo bem, pessoal? Bem, era exatamente isso que nós queríamos provar com o teorema de Rambanek, tá? Uma prova um pouco longa, né? A prova que está no livro ela é bem curta, mas é porque muitos detalhes não são feitos. Aqui eu fiz um pouco a mais, ainda ficou alguma coisinha para vocês fazerem, tá? Mas tem bem mais do que o que está lá no livro, né? E aí, enfim, espero que vocês tenham entendido, tá certo, pessoal? Então, ainda que vocês não se lembram dos detalhes da prova,
Se vocês lembrarem da mecânica da prova, ou seja, dos passos que vocês têm que dar, isso daí já é muita coisa. E, na verdade, se você lembrar dos passos, possivelmente você consiga reconstruir a prova. Tá certo, pessoal? Bom, esse é o que a gente chama de teorema de Rambana-Key real, que é o que a gente provou, tá? E quando vocês estudam teoremas, livros de análise funcional, vocês vão ver que o teorema de Rambana, que também existem as formas geométricas do teorema de Rambana, que tá certo? Em termos aí de hiperplanos, né, que separam, enfim, conjuntos. Aí depois vocês podem ver num segundo curso de análise funcional, aí, num curso de doutorado, ou mesmo num curso de mestrado, não sei. Aqui, pessoal, a gente só tratou dessa forma analítica do teorema de Rambana, que digamos assim, da forma real, e depois também a gente poderia provar a forma complexa do teorema de Rambana. Tá? Então a forma complexa é quando a gente tem um espaço, quando a gente tem que X é um espaço vetorial completo, o P é o que a gente chama de uma seminorma em X, tá certo? Onde a gente já definiu o que era uma seminorma, é só vocês olharem na aula passada, tá certo? Então perceba que aqui a gente pede um pouquinho mais do P, né? A gente pede que M seja um subespaço vetorial qualquer de X, F seja um funcional linear definido em M, tá certo? Cujo módulo é menor ou igual do que P de X, lembrando que P de X, P é uma seminorma em X maiúsculo, ok? Então o que o teorema de Rambana que fala é que existe um funcional linear definido de X em C, tá certo? Que quando restrito a M é o próprio F minúsculo e cujo módulo continua sendo menor ou igual do que aquela seminorma para todo X em X maiúsculo, ok, pessoal? Vou pedir para vocês darem uma olhada na prova. Na prova vocês vão usar a parte real para poder fazer isso, tudo bem? Mas o que eu gostaria de ressaltar agora são algumas consequências, tá certo, do teorema de Rambana, que, em particular a última delas, que é um resultado absolutamente central no estudo da análise funcional, tá certo? Então vamos ver agora aqui algumas consequências do teorema de Rambana, tá certo? Bom, a primeira delas é o seguinte, é um teorema que fala o seguinte: se você tem X um espaço vetorial normado, então nós vamos ter quatro coisas a serem, a gente vai afirmar 4 coisas aqui, tá? Primeiro, se você tem que M ele é um subespaço vetorial fechado de X, certo? E você tem que X minúsculo é um elemento que está no exterior de X maiúsculo, no exterior de M, portanto perceba que como o M é fechado e esse X está no complementar dele, então o X minúsculo guarda uma distância positiva com respeito a M, tá? Então o fato é que existe um elemento do dual, tá certo, de X, que quando aplicado nesse X minúsculo ele é diferente de zero e a norma dele é 1, tá certo? Além disso, se você tomar o delta como sendo a distância entre o X minúsculo e o M, tá certo? Então o F minúsculo ele pode ser tomado valendo justamente esse delta quando aplicado em X. Tá certo? Ainda tendo norma igual a 1. Tá? Então isso daí é a primeira parte do teorema. Né? Segunda parte. É um pouco parecida com a primeira. Se você tem que X é diferente de zero, na verdade é o caso particular da primeira. Se X for diferente de zero, então existe um elemento do dual com norma 1, de tal forma que em X ele vale justamente norma de X. Tá? Ora, para perceber se o A valer, é óbvio que o B vale, tomando como M sendo pura e simplesmente o espaço trivial, tá? É o espaço vetorial que não deixa de ser fechado, né? Ele é fechado. E aí se você pega um X diferente de zero, esse cara está fora desse M que eu estou falando, e a distância dele até o M é justamente norma de X. Por esse motivo que esse aqui é aquele delta que a gente tomou lá atrás. Tudo bem? Então o B decorre diretamente do A, tá? Além disso, pessoal, os funcionais lineares no dual, eles fazem o que a gente diz de separar pontos, tá? Ou seja, os funcionais lineares no dual separam pontos no sentido de que se você tem 2 pontos distintos de X, então existe um funcional linear contínuo, né? Ou seja, um elemento do dual de X de que separa o ponto X e Y, ou seja, de tal forma que a f de X é diferente de f de Y, tá certo? Então, os funcionais lineares do dual eles separam pontos, no sentido de que se você tem 2 pontos distintos de X, existe um funcional linear que a imagem de x e de y por essa função f são pontos distintos, são números reais, são elementos do corpo K que são distintos. Tudo bem? E agora, pessoal, digamos assim que a principal consequência do teorema de Rambana, tá?
A principal consequência do teorema de Ramban é que ele fala o seguinte, é que existe uma forma de você... Então é assim, você tem x, imagina que você tem x um espaço vetorial normado, tá certo? Bom, a gente já definiu quem que era o dual de x, que era o espaço dos funcionais lineares limitados definidos de x de x em R, digamos assim, certo? Ora, isso daqui por si só, nós vimos que ele também é um espaço vetorial normado. E como todo espaço vetorial normado, ele também admite um dual. Então, vamos denotar aqui por x estrela, justamente o dual do dual de x. Ou seja, você pega o dual de x e aí você calcula o dual dele. Tá certo? O que fala o item D? O item D fala o seguinte, que dentro do bidual de x, você tem uma cópia isométrica do x lá dentro. Certo? Então, embora a natureza dos elementos sejam diferentes, você tem dentro do bidual de x uma cópia do x. Uma cópia no sentido de que é uma cópia isométrica, ou seja, existe uma transformação linear bijetora de x definido em cima de um subconjunto do bidual de x, tá certo? E essa transformação é uma isometria linear, é uma isometria de fato, tá certo? Então essa transformação, e que transformação que é essa? É o seguinte, é a transformação que pega um x pertencente a x maiúsculo e vai levar naquele elemento do bidual, que perceba que por ele ser um elemento do bidual, pela definição, ele tem que ser um funcional linear definido em cima desse conjunto aqui, que é o dual de x. Então, para cada x fixado em x maiúsculo, t de x minúsculo vai ser o quê? Vai ser um funcional linear que atua em x estrela, que é o dual, chega no corpo e vai fazer o quê? A gente vai definir agora. Ele vai pegar um elemento genérico do dual, que por sua vez é um funcional linear definido em x, e vai levar em quê? Ora, tx de f vai ser o quê? Vai ser f de x. Tá certo? Isso daqui é a definição de t de x. Você está falando como que ele atua em cada elemento do seu domínio, que por sua vez é o espaço dual de x. Você está pegando cada funcional f minúsculo e você está levando em f de x, onde x é aquele cara que você fixou lá no começo. Tudo bem, pessoal? Então, o que esse teorema está falando é que isso daqui é uma isometria linear de x no seu bidual, tá certo? Claro que ela não é sobrejetiva necessariamente, tá? Quando ela for sobrejetiva, a gente fala que esse espaço x ele tem uma propriedade muito especial, que é o que nós chamamos de um espaço reflexivo. Tudo bem, pessoal? Bom, como que a gente prova isso, né? Vamos provar aqui alguns itens. Eu vou provar o item A, o item B decorre diretamente do item A, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui na prova do item C e depois na prova do item D a gente vai ver com todo cuidado. Tudo bem? No item A, o que a gente queria provar, né? Vamos lembrar aqui do enunciado. No item A falava o quê? Se você tem M, um subespaço vetorial fechado, e X, um elemento fora de M, então existe um elemento do dual de X, que tem a norma 1, que no X vale justamente delta, que é aquela distância de X até M. Tudo bem? Então vamos definir o seguinte. Bom, a gente vai ter que mostrar que existe esse funcional. Pois bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos olhar em M, soma direta com K vezes X, tá certo? Vamos definir esse funcional aqui nesse espaço, que quando definido em um ponto genérico daqui, que é um ponto do tipo y mais lambda vezes x, a gente vai defini-lo como sendo lambda vezes delta, certo? Então, para todo elemento daqui, a gente define f desse cara como sendo lambda vezes delta, onde delta é justamente a distância entre x e o m, tá certo? Lembrando que isso é algo positivo, tá certo? Bom, perceba primeiramente que esse f, eu não sei se esse f é linear, tá certo? Eu não sei se esse f ele tem norma 1, nós não sabemos nada desse f. Pura e simplesmente a gente definiu essa função, tá certo? Então observe o seguinte, observe que o f de x, ele é justamente delta, né? Porque x você pode escrever como sendo o vetor nulo mais 1 vezes x. Então f de x vai ser o quê? Vai ser igual a esse lambda vezes delta, que ou seja, 1 vezes delta, que é delta. Ok? Então por esse motivo que f de x é delta. Além disso, f quando restrito a m é zero. Por que f quando restrito a m é zero? Porque se um cara está em m, então esse y que você pegou em m, você pode escrevê-lo como sendo y mais 0 vezes x.
E aí, pela definição, f desse cara vai ser o quê? Vai ser aquele escalar que é 0 vezes delta, que vai dar 0. Então, é fácil ver, né, que o f restrito a m dá 0. Ok? Além disso, pessoal, se o y for diferente de 0 e o y pertencer a m, módulo de f de y mais lambda x vai ser o quê? Vai ser igual a módulo de lambda vezes delta, o que por sua vez vai ser igual a módulo de lambda vezes delta. Ok? Muito bem, pessoal. Percebam ainda que o módulo de f de y mais lambda x, isso daqui por definição, né, eu já visto que f de y mais lambda x por definição é lambda delta. Então isso significa que esse módulo é igual ao módulo de lambda vezes delta, tá certo? Aí como delta a gente sabe que é positivo, ele sai para fora do módulo, isso fica módulo de lambda vezes delta, ok? Agora vamos lembrar que o delta, ele era o ínfimo de norma de x menos y, quando você faz o y percorrer o m, né? Porque o delta é justamente a distância, né, de x até m maiúsculo. Então isso significa, pessoal, que quando você olha para esse vetor aqui, x mais y dividido por lambda, você pode escrevê-lo como sendo x menos y dividido por lambda, tá certo? Se esse cara está em m e ele está, né, porque o y que você pegou está em m, portanto, esse cara está em m, esse daqui que é o oposto aditivo dele também pertence a m, certo? E, portanto, quando você calcular a norma desse cara, né, que é igual à norma disso, você sabe que o delta é menor do que isso aqui. Isso aqui é maior do que delta, porque o delta é o ínfimo desses números aqui. Então, por esse motivo que o delta é menor, na verdade menor ou igual, né? Perdão. Por esse motivo que o delta é menor ou igual do que essa norma aqui. Tudo bem, pessoal? E aí, né, quando você passa esse lambda aqui para dentro da norma, né, eu já visto que ele está com módulo, isso aqui vai ficar y mais lambda x. Ou seja, a gente conseguiu provar no final das contas que módulo de f de y mais lambda x é menor ou igual do que a norma de y mais lambda x. Ok? Então, com isso, pessoal, o que acontece? Bom, perceba que no final das contas a gente tem um funcional definido em um espaço vetorial, tá certo? Que é um funcional que está definido nesse espaço vetorial aqui, e a gente sabe que o módulo dele é menor ou igual do que norma de y mais lambda x. Então a gente aplicando o teorema de Rambanach, né, na verdade a forma complexa dele, porque esse K pode muito bem ser o conjunto dos números complexos, né? Então aplicando a forma complexa do teorema de Rambanach para o espaço vetorial m mais lambda mais k vezes x, fazendo o papel daquele m lá do enunciado, tá certo? E para esse funcional f aqui, e no lugar da seminorma a gente coloca a norma mesmo, tá certo? Então no lugar de p você coloca a função norma mesmo, p de x igual a norma de x, segue que do teorema de Rambanach a gente sabe que existe, né, um elemento do dual f maiúsculo, tá certo? De tal forma que f quando restrito a m vai dar 0, tá certo? E além disso, o f quando aplicado em x, o f maiúsculo quando aplicado em x, vai ser justamente o f de x que é delta, tá certo? E além disso, módulo de f de z vai ser menor ou igual do que z para todo z pertencente a x. Por quê, né, pessoal? Porque a gente sabe que esse funcional aqui que a gente acabou de definir, esse f minúsculo, ele admite uma extensão ao f maiúsculo. Então f maiúsculo, quando restrito a um ponto de m, ele vai coincidir com o f minúsculo, tá certo? E o f minúsculo, quando restrito a m, a gente já viu que ele dá 0, tá certo? Então é por esse motivo que o f maiúsculo restrito a m também vale 0, tá certo? E além disso, quando aplicado em x, haja vista que o f de x é igual a delta, né? E o f maiúsculo estende o f minúsculo, então o f de x também vai valer delta, tá certo? E por fim, né, haja vista que o f minúsculo satisfaz essa desigualdade, então o f maiúsculo vai continuar satisfazendo essa desigualdade. Tudo bem, pessoal? E aí perceba, né, além disso, que como módulo de f de x, eu não vou falar x aqui porque o x aqui para a gente já era um ponto específico, como módulo de f de z, deixa eu fazer isso aqui mais um pouquinho aqui para cima, como módulo, né, de f de z é menor ou igual do que norma de z para todo z pertencente a x, então isso significa que módulo de f de z dividido por norma de z, isso aqui é menor ou igual do que 1 para todo z pertencente a x menos o zero.
Ora, haja vista que o supremo desses caras aqui era justamente a norma de f, isso decorre daí que a norma de f é menor ou igual do que 1, tá certo? Por esse motivo que a norma de f é menor ou igual do que 1, ok? E aí depois, já que a gente quer mostrar que existe um funcional que tem a norma exatamente igual a 1, então para a gente mostrar que a norma de f é maior ou igual do que 1, perceba o seguinte, perceba que dado epsilon positivo, existe um y pertencente a m de tal forma que norma de x menos y epsilon é maior ou igual do que delta e menor estrito do que delta que multiplica 1 mais epsilon. O que acontece? O delta é o ínfimo do conjunto das diferenças entre as normas de x e elementos de m. Como ele é o ínfimo, ele é a maior das cotas inferiores. Sendo assim, quando você olha para o número delta que multiplica 1 mais epsilon, esse cara é um número estritamente maior do que lambda. Desculpa, maior do que delta. Isso significa que ele não pode ser cota inferior do conjunto cujo ínfimo é delta. Ora, então isso significa que tem que existir um y pertencente a m, de tal forma que essa norma é estritamente menor do que esse cara aqui. Tá certo? E aí, portanto, quando você avalia f desse vetor aqui, olha, x menos y epsilon dividido pela norma dele, perceba que esse aqui é um cara que tem norma 1, né? Você pode tirar 1 sobre esse cara para fora aqui do módulo, porque você sabe que 1 sobre isso daqui você tira primeiro para fora do f, como esse número é positivo, você tira para fora do módulo, tá? Perceba que a gente usou a linearidade de f. Então isso daqui pela linearidade de f uma vez mais, isso aqui é 1 dividido por norma de x menos y epsilon vezes módulo de f de x menos f de y epsilon. Bom, mas como y epsilon pertence a m, a gente sabe que isso aqui é zero, tá certo? Como consequência, f desse cara é justamente 1 sobre isso daqui vezes f de x, tá certo? Mas vamos lembrar que o f de x é justamente igual a delta. A gente escolheu o f maiúsculo satisfazendo isso. Então, no final das contas, a gente ganhou que f, módulo de f desse vetor aqui, é igual a delta dividido por isso, tá certo? E como norma de x menos y epsilon era menor do que delta que multiplica isso, então isso significa que 1 sobre isso vai ser maior do que 1 sobre isso. Por esse motivo que 1 sobre delta sobre isso é estritamente maior do que delta dividido por delta 1 mais epsilon. Tá certo? Esse delta cancela com esse, o que sobra é 1 dividido por 1 mais epsilon. E isso daqui vale para todo o epsilon positivo. Ou seja, no final das contas, para cada epsilon positivo existe um elemento, um vetor que tem a norma 1, de tal forma que módulo de f desse vetor é estritamente maior do que 1 dividido por 1 mais epsilon, tá certo? Como isso vale para todo o epsilon, no final das contas a norma de f tem que ser estritamente maior do que 1 dividido por 1 mais epsilon. Na verdade, assim, isso prova pra gente que, haja vista que a norma de f nada mais é do que o supremo, né? Quando você é o supremo de módulo de f de x, módulo de f de z, digamos assim, dividido por módulo de f de z com norma 1. Então, haja vista que você sempre acha um cara que tem módulo maior do que esse cara, então isso significa que a norma de f necessariamente é estritamente maior do que esse número. Como isso aqui vale para todo o epsilon, então se você pegar uma sequência de epsilons indo para zero, você percebe que norma de f no limite vai ser maior ou igual do que 1. Ora, então como é menor ou igual do que 1 e é também maior ou igual do que 1, então de fato ele é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Enfim, um pouco longa essa demonstração, um pouquinho técnica, né? Mas é bastante importante, tem muitos exercícios aí de análise funcional que também usam argumentos parecidos com esse para fazer. Ok? Bom, o B eu já tinha falado para vocês que era um caso particular do item A quando m é zero. Ok? Agora o item C, né? O item C fala o quê? Fala que o conjunto dos funcionais, os elementos do dual separam pontos. Então, dados dois pontos distintos, existe um funcional linear que em cada um deles valem coisas diferentes. Como é que a gente prova isso? Isso é uma consequência do item B, né? Porque se você tem que x é diferente de y, basta você aplicar o item B que você vai obter um f que no vetor x menos y, que não é zero, tá certo? Ele vai valer justamente norma desse vetor. Só que a norma desse vetor é diferente de zero, porque esses vetores são distintos. Então isso significa que f de x menos f de y, né, que você pode usar a linearidade de f, é diferente de zero e por esse motivo f de x é diferente de f de y. Ok, pessoal?
Então não é complicado a gente mostrar o item C, tá certo? Muito bem, vamos agora aqui para o final do nosso último resultado da nossa aula, que é justamente o item D. Então vamos lembrar, o item D prova o quê? O item D prova que existe uma isometria linear entre x e o bidual de x. E essa isometria linear, ela faz o quê? Ela vai ser uma aplicação que vai sair de x, vai chegar lá no bidual, vai pegar um x minúsculo e vai levar em t de x minúsculo, que vai ser um elemento do bidual e, portanto, por si só, um funcional linear limitado definido de x em k, tá certo? Acho que aqui a gente está supondo que é o R, né, de fato. E esse funcional faz o quê? Ele pega um f minúsculo, que é um elemento do dual de x, e vai levar em f de x. Então, no final das contas, tx, quando aplicado em f, isso daqui é justamente definido como sendo f de x. Tudo bem? E o que a gente vai provar é que isso daqui é uma aplicação linear, que é uma isometria, tá certo? E basicamente é o que a gente precisa fazer. Bom, então vamos mostrar primeiramente que o t ela está bem definida. Por quê, né? A gente precisa de fato mostrar que o contradomínio de t é o bidual, ou seja, a gente precisa mostrar que essa aplicação aqui que a gente define, tá certo? É de fato uma aplicação linear definida de x estrela em R, e de fato é uma transformação linear que é limitada, tá certo? Então, ou seja, a gente precisa provar que t de x pertence ao bidual para todo x pertencente a x. Como que nós fazemos isso? Pega um x pertencente a x e pega um f minúsculo pertencente ao x estrela, tá certo? Bom, o que dá módulo? Então a gente quer saber se t de x... Bom, que é linear é óbvio, né? Isso decorre pura e simplesmente que se você aplicar tx em f mais g, isso aqui vai ser f mais g aplicado em x, que por sua vez é f de x mais g de x. Então, que ela é linear é óbvio. O que a gente quer saber é se ela é limitada. Tudo bem? Então a gente vai calcular módulo de t de x aplicado em f. O que dá isso? Módulo de f de x. Bom, como f é um elemento do dual, então ele é um funcional linear limitado. Portanto, o módulo de f de x é menor ou igual do que norma de f vezes norma de x. O que a gente provou? Que norma de tx, o que a gente provou aqui foi que a norma de tx, norma de tx é menor ou igual do que a norma de x. Por quê? Porque módulo de tx, quando aplicado no elemento genérico do domínio, isso é menor ou igual do que norma de x vezes norma de f. E vamos lembrar que a norma de tx é o ínfimo das constantes c's positivas que você pode pôr aqui, que verifica essa desigualdade. Como a norma de x minúsculo é uma constante possível que você possa colocar aqui, então isso significa que a norma de tx é menor ou igual do que a norma de x. Tudo bem, pessoal? Então isso prova que, por um lado, o tx é um elemento é um elemento de x estrela, tá certo? E mais do que, aliás, um elemento do bidual, certo? E além disso, que a norma de t de x é menor ou igual do que a norma de x, ok? Bom, mas nós queremos provar que t é uma isometria, é uma transformação linear, mas que também é uma isometria. Então o que nós precisamos provar é que a norma de tx é igual à norma de x. Então a gente precisa provar ainda a desigualdade contrária dessa, e é aí que vai entrar o teorema de Rambanach. Tudo bem? Então para mostrar a desigualdade contrária, ou seja, que t é uma isometria, né? Perceba que pelo item B, né, que por sua vez é uma consequência do teorema de Rambanach, a gente sabe que, fixado um x, um elemento de x minúsculo, de x maiúsculo, existe um elemento do dual que tem a norma 1, que no x minúsculo vale justamente a norma dele. Ok? Bom, então como a norma de f é 1, e você sabe que módulo de tx aplicado em f é justamente módulo de f de x, o que por sua vez é norma de x, segue então da definição que a norma de tx é maior ou igual do que x. Por quê? Você sabe que... Deixa eu apagar aqui. Nós sabemos que... a norma de tx é também o quê? O supremo do módulo de tx aplicado em f, quando você faz o f varrer todos os elementos do domínio dele, que é o x estrela, que tem a norma 1.
Então isso significa que norma de Tx é maior ou igual do que Tx aplicado em f para todo f que tem a norma 1. Correto ou não? Em particular, você sabe que módulo de Tx de f, para esse f que você sabe que existe, tá certo? Haja vista que isso daqui é igual à norma de x, então o que nós ganhamos é que a norma de Tx é maior ou igual do que esse cara. Porque justamente Tx aplicado naquele f que existe lá pelo item B é justamente igual à norma de x. Então por esse motivo que vale essa desigualdade aqui. Ok? E aí com isso a gente provou o quê? A gente provou que de fato o t de x é uma isometria linear. Tudo bem? É uma isometria, tá certo? Agora o que faltaria provar? Faltaria provar que o t de fato é uma transformação linear, né? Porque a gente ainda não provou isso. E aí, pessoal, é bastante simples, né? Se você pega x e y pertencente a x e um lambda em k, perceba que t de x mais lambda y vai ser igual a t de x mais lambda vezes t de y em x estrela, tá certo? Por quê? Porque se você pega um f genérico no dual, quando você aplicar t desse cara em f, você perceba que, por definição, isso aqui é f de x mais lambda y, que pela linearidade de f é f de x mais lambda vezes f de y, e isso daqui nada mais é do que tx aplicado em f mais lambda vezes ty aplicado em f, o que por sua vez é tx mais lambda ty aplicado em f, tá certo? Então é fácil ver que realmente o t é uma transformação linear. Por quê? Aplicado em cada ponto de x estrela, você sabe que a aplicação a imagem de x mais lambda y pela t coincide com a imagem de x pela t somado com lambda vezes a imagem de y pela t. Tá certo, pessoal? Então, é como se sempre que você tem um conjunto x aqui e você tem o bidual dele, dentro desse bidual você tem uma cópia isométrica do x. Você não é exatamente o x, mas na verdade é a imagem de x por essa aplicação t, que é uma isometria linear. Tudo bem, pessoal? E aí depois, no segundo curso de análise funcional, trabalharia-se bem mais com essa imagem, tá certo? A gente veria, né, quando que isso aqui é quando essa t de fato é uma bijeção, então é porque esse espaço é reflexivo, espaços reflexivos têm uma série de propriedades interessantes. Tudo bem, pessoal? E basicamente, enfim, aqui a gente só fala muito por cima isso, né? Então observe que, o que tem de interessante, né? Que é o seguinte, independentemente do x ser completo, o bidual dele sempre é, né? Porque o bidual dele vai ser o quê? O espaço das transformações lineares definidas de x estrela em k, e o k é completo, tá certo? E além disso, perceba que o fecho de t de x em x estrela, ele é fechado, não é? Porque o fecho de t de x obviamente vai ser completo. E como todo subconjunto fechado de um espaço métrico completo é também completo, então o fecho de t de x ele também é completo. Tá certo? Dessa forma, o que isso significa? Isso significa que o x ele é isométrico a esse espaço aqui, tá certo? O qual é denso nesse espaço de Banach, que é o fecho de t de x. Tá certo? Então, por esse motivo, a gente chama do fecho de t de x, a gente também pode chamar de completamento de x. Então, perceba o seguinte, aquele completamento de espaços métricos, né, que a gente acabou fazendo aí algumas aulas atrás, pode-se fazer esse completamento quando você está trabalhando com espaços vetoriais normados, né? Você pode fazer esse completamento de uma maneira alternativa, tá certo? Usando justamente essa bijeção que existe entre o x e um subconjunto do bidual dele. Tá legal, pessoal? E aí só uma pequena observação final, né? Na verdade, duas observações finais é que se o x ele tiver dimensão finita, então o t de x é igual ao próprio bidual, tá certo? Porque ambos os espaços, eles, por serem isométricos, eles vão ter a mesma dimensão, e por esse motivo, haja vista que o t de x está contido aqui, eles têm a mesma dimensão, então eles têm que ser absolutamente iguais. Ok, pessoal? E quando acontecer da imagem de x por essa bijeção, por essa transformação, por essa isometria linear, ser igual ao próprio bidual, tá certo? Ou seja, quando essa t ela é bijetiva,
ela é sobrejetiva em particular, né? Porque injetiva a gente já sabe que ela é por ser uma isometria. Então nós sabemos que o espaço ele é reflexivo. Tá legal, pessoal? Enfim, basicamente era isso daí, pessoal, que eu estava querendo dizer para vocês hoje, tá certo? Foi uma aula um pouco mais longa do que o normal, né? E aí espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê na próxima aula. Tá legal? Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais aí. Tchau, tchau.